E aí, felas e moças, meu nome é Luke, e nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre um dos maiores arrependimentos de toda a minha vida, ter servido ao exército do Bostil pelo alistamento militar obrigatório. Para quem não sabe o que é o alistamento obrigatório, basicamente é o seguinte: todos os homens no ano em que atingem 18 anos de idade são obrigados a comparecer a uma junta militar, ou se você preferir também dá para fazer isso pelo site. O ponto é que se você não se alistar conforme o previsto na lei, provavelmente terá que pagar uma multa para o governo, e não vai poder fazer algumas coisas como tirar um passaporte para sair do Bostil, conseguir um diploma de faculdade, e muito menos irá passar num cargo público. Ou seja, não é à toa que se chama alistamento obrigatório. Afinal, se você não fizer, pode ter certeza que você vai comer o pão que o diabo amassou. Porém, essa ainda não é a pior parte. Depois que tiver se alistado, assim como outras dezenas de pobres coitados, você será convocado para comparecer ao quartel que tiver na sua cidade. É aqui onde mora o perigo, porque se você for selecionado pelo comandante do quartel, você estará fadado a ficar um ano servindo no exército. A palhaçada já começa quando você comparece ao quartel para fazer a porcaria da entrevista. Primeiro eles medem sua altura e te pesam numa balança caindo aos pedaços. Depois te perguntam se você tem alguma doença, e se você bebe, fuma, ou utiliza alguma substância suspeita. E por fim te fazem um exame ocular bem mequetrefe. Nada fora do comum, não é mesmo? Sim, mas existe um pequeno detalhe. Quem realiza tudo isso são os caras que estão terminando de servir naquele ano. E parece que eles são escolhidos a dedo de acordo com quem é o mais mau caráter, já que eles fazem questão de folgar com todo mundo que passa por eles. Toda fala era um deboche diferente. Imagine um moleque que usa óculos não enxergando nada no exame ocular e ainda tem um bostileiro fardado zoando o cara porque ele não consegue enxergar. Velho, é uma merda. O mais importante de você fazer durante todas as etapas, se você não quiser servir de jeito nenhum, é dizer que não quer servir, principalmente durante a entrevista com o comandante. Meu maior vacilo foi dizer que queria servir quase todas as vezes que me perguntaram, porque no fundo eu confesso que eu admirava o exército. Não me entenda mal, eu realmente achava que fazer parte daquilo iria me agregar valor em alguma coisa. Além do mais, eu estava desempregado, e na minha cabeça de menino mancebo eu achava que não tinha nada a perder, já que, se eu não fosse selecionado, iria entrar na faculdade pública que eu tinha passado. E se eu fosse selecionado, iria ficar trabalhando no exército por um ano e recebendo um salário mínimo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Só que eu estava fodendamente enganado. Eu servi num lugar chamado tiro de guerra, e antes de falar sobre tudo o que eu passei naquele cu de mundo, eu só quero deixar claro o óbvio. Não estou generalizando todos os tiros de guerra, pelo contrário, o que eu irei dizer se trata exclusivamente da minha experiência pessoal. E é claro que existem pessoas que adoraram servir, mas no meu caso foi uma bosta. Então não se esqueça de macetar o botão do gostinho e de se inscrever nesse fim de mundo para que um dia eu me livre do CLT, pois lá vem pedrada. Assim que eu cheguei no tiro de guerra pela primeira vez, o codinome Cypher e o número 77 eram as únicas coisas que eu tinha. Eu nem sequer tinha mais o meu cabelo. Eu era apenas mais um careca como os outros 99 bezonhos que tinham ali. E depois de nos entregarem uma farda velha e fedida retirada de um depósito empoeirado pra caralho, todos nós recebemos o título de atiradores. O problema é que a gente não atirava. Ficaram um ano inteiro chamando a gente de atiradores e só fomos atirar de parafal de fato apenas uma vez no final do ano. Tudo que a gente fazia no tiro de guerra era varrer, passar pano e capinar. Exatamente. Sabe todos aqueles memes sobre o exército que você escuta? Eu tive a oportunidade de vivenciar a maioria na prática. Mas o maior problema não era esse. Varrer um chão não chega nem a ser um esforço quando você é um cara disciplinado. O maior problema de tudo era que os caras que estavam no comando não estavam nem aí para os atiradores. Eles só estavam ali para fazer o previsto e garantir o salário no final do mês. Várias vezes eu e os moleques tivemos que separar treta. Os atiradores se debulhando na porrada e nada dos comandantes aparecerem pra pôr ordem. Mas bastava deixar de raspar a barba por um dia e o comandante já te descascava na frente de todo mundo. Qualquer merda insignificante era motivo de esporro. O atirador número 100 tinha dificuldade em marchar junto com a tropa e ao invés do comandante ajudar o moleque, o cara só esculachava ele todo santo dia. Eu também. Já levei esporro por cada motivo idiota que chegou uma hora que eu nem ligava mais.
Mas ainda existem os benefícios de ser um atirador, não é? Pelo menos eu ainda recebia salário, não é? Então, na verdade não exatamente. Sabe o salário? Ele não existe. O atirador não recebe salário. Mas pelo menos eu poderia trabalhar em algum lugar para ajudar nas despesas da minha casa, né? Então, também não. Isso porque a maioria das empresas exigem que você possua um documento do exército chamado reservista. Uma desgraça de papel que você só recebe no final do ano que você serviu. Qual a vantagem de ser um atirador então? Bom, como um atirador você também recebe alguns benefícios, como por exemplo, pegar ônibus de graça fardado. Andar na rua fardado e ser visto como fodão pela sociedade. Aprender como montar e desmontar um rifle de caça. E ser prestigiado em mini-eventos de formatura onde seus parentes podem te ver marchar e prestar continência para a bandeira. A impressão que ficou é que a maior parte das coisas que fazíamos era para no final poder postar foto no Instagram. Os comandantes só se importavam de fato com a tropa na presença dos familiares e batiam no peito para falar da gente quando tinha algum desses mini-eventos. Um monte de atirador que nem sabia marchar direito. E ao invés de ajudar os moleques, os comandantes só sabiam fazer os caras de chacota. Chamar os moleques de bisonho. Chamar os moleques de peixe. Quando na verdade eles deveriam estar ajudando os caras a melhorar. Foi até satisfatório quando teve um evento gigantesco em São Paulo e eu vi os nossos comandantes levando esculacho dos superiores deles quando viram que nossa formação estava uma merda. 8 meses de curso, e ainda tinha cara que marchava todo desengonçado porque nossos comandantes não estavam nem aí. Mas não se engane, os atiradores também não eram nenhuma flor que se cheire. Metade dos caras tinha respondido que queria servir, só que metade tinha escolhido não servir e mesmo assim foram selecionados. Então já sabe, tinham sim os caras que estavam ali porque queriam evoluir e agregar algum valor, mas pelo menos a metade não estava nem aí pra nada. Tinha moleque que vivia fazendo corpo mole e não fazia porra nenhuma. Tinha moleque que todo dia chegava com o olho vermelho porque tinha fumado erva. E ainda por cima tinha moleque que pagava de machão e vivia sendo pego fazendo broderagem no banheiro. Como se já não bastasse tudo isso, o que não faltava naquela porra era talarico. Se você tivesse uma namorada e ela fosse te assistir numa das formaturas, os urubus já ficavam tudo de olho. Não tinham o mínimo respeito. Tinha um amigo meu que simplesmente não levava a namorada dele pra ver as formaturas de tão intancável que era. E, pra vocês terem noção, teve até uma vez que um orangotango que era casado teve a pachorra de ficar comentando sobre a minha namorada. Velho, o cara era casado. Não respeitava nem a própria mulher e ficava de olho na dos outros. Tem que ser muito filho da puta mesmo. Sem contar a quantidade fenomenal de besteira que os caras falavam. Era só falar de mulher que automaticamente metade virava animal. Eu juro, era cada sem noção que eu me sentia um conservador de 50 anos só de ouvir as atrocidades e experiências que o cara já tinha passado. Não conseguiria me esquecer até se eu quisesse da vez que um abençoado chegou mostrando pra todo mundo um vídeo no celular dele onde ele estava fazendo o ato do amor com uma garota aleatória. E detalhe, o arrombado ainda fez isso uma semana depois de nos dizer que iria ser pai e que a namorada dele estava grávida. Intancável. Foi ali que eu me toquei que eu estava na 20ª camada da Deep Web. E se você achou que não poderia piorar, é porque eu ainda não falei da cereja do bolo do serviço militar obrigatório. O acampamento. Na teoria o acampamento era pra ser um momento épico na jornada do atirador. Mas, como quase tudo no Bostil, a realidade tende a ser decepcionante. Nossos comandantes já tinham que fazer a proeza de levar 100 moleques de 18 anos pra acampar no meio do mato. Ou seja, já tinha tudo pra dar errado antes mesmo de começar. Então por que não escolher acampar bem numa área cheia de capivaras infestadas por carrapatos? Também achou um absurdo? Ótimo, guarde esse detalhe, pois ele é muito importante. Resumindo a experiência do acampamento, não tem nada demais. Dá pra dizer que o acampamento se resume a pintar a cara pra ficar camuflado sem necessidade nenhuma. Fazer umas trilhas pela floresta. Ficar conversando e contando história ao redor da fogueira. E comer a ração do exército, que por sinal era uma das melhores coisas que eles davam pra gente. É sério, a ração era muito boa. Eu imaginei que a gente ia comer aquelas rações que são tipo uma placa com 1 milhão de nutrientes. Só que a ração do exército brasileiro é literalmente arroz e carne com batatas. Tem até estrogonofe de carne. Tá maluco? Eu rebocava com o maior gosto.
O problema era na hora de ir no banheiro, que era um buraco que a gente tinha cavado do lado do acampamento, e para bom entendedor pingo é a letra. Você fazia suas necessidades ali mesmo enquanto os pernilongos atacavam impiedosamente seus músculos de sentar. Para completar, na hora de dormir, os comandantes dividem os 100 atiradores em 3 barracas diferentes. Pois é, imagine uma barraca com uns 30 moleques dentro deitados no chão, um espremido do lado do outro e roncando como se fossem tratores. Eu deveria estar muito cansado, porque até hoje eu não sei como eu consegui dormir tão rápido sob aquelas condições. Por incrível que pareça, eu estava dormindo tranquilamente até ser acordado no meio da noite com uma luz de lanterna bem na minha cara. Todo mundo dormindo, menos um dos meus colegas de pelotão. O cara simplesmente estava apavorado dizendo que tinha um carrapato andando na lona que a gente tava dormindo bem em cima. E velho, pior que tinha mesmo. Eu só me lembro que eu perdi o sono na hora, e depois disso passei a noite inteira acordado. Conclusão, nessa brincadeira poderíamos ter pego doença de Lyme, uma doença transmitida por carrapatos. A mesma doença que o Justin Bieber tem, e que até então não possui uma cura. Sinceramente, eu acho que não preciso dizer mais nada sobre isso. Então, se você ainda vai fazer 18 anos, pense muito bem e se lembre desse vídeo antes de tomar qualquer decisão precipitada. No final do serviço do tiro de guerra, você apenas se tornará um cabo da reserva, que é a nomenclatura utilizada para aquele cara que só vai ser chamado em caso de guerra. E para você que sonha em servir ao exército brasileiro e realmente deseja seguir carreira, eu recomendo que, ao invés de perder um ano da sua vida, você estude para fazer a prova da ESA ou da SpaceX. Passando nesses concursos, você se tornará um militar remunerado e reconhecido pelos demais militares. Mas é claro que essa é apenas a minha opinião. E por hoje é só, meus consagrados. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Além disso, se você quiser se tornar um apoiador do canal, basta clicar no link na descrição para assinar ou seja membro, e então você ganhará uma coroa bem maneira ao lado do seu nome, assim como acesso aos emojis exclusivos do canal. É isso aí, galera. Tamo junto. Um beijo, um queijo, e até mais.